todas as pessoas, sejam bem-vindas a essa webconferência, nesse webinário. Eu sou Dandara Bassan, sou coordenadora da Biblioteca Benedito Gomes Ferreira, da Defensoria Pública da União. Nossa biblioteca localiza-se em Brasília, é a biblioteca sede da Defensoria, e a nossa biblioteca completa 15 anos de funcionamento jurídico, né? A normativa jurídica, a portaria de fundação da biblioteca nossa é recente, mas a biblioteca tem mais uma história. Nossa biblioteca começou também ligada à categoria especial e hoje ela atende a toda a DPU, toda a necessidade do DPU, também nos estados. Então, se você precisa da biblioteca, pode nos contatar tanto pela intranet, pode nos contatar por e-mail, nosso e-mail é biblioteca@dpu.def.br. E nós iniciamos esse ciclo de atividades em comemoração ao aniversário da biblioteca, com um evento presencial aqui em Brasília, que foi transmitido também pelo canal da DPU, com a presença do indicado ao cargo de defensor público geral, o nosso querido Igor, e também a presença do nosso diretor da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, o defensor público Edson Marques. E hoje nós estamos recebendo a Ana Maria Souza, que é diretora da Biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul. Falar aqui o currículo da nossa palestrante. Ana Maria de Souza é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense e tem pós-graduação em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial. Ela trabalhou por 22 anos na Petrobras Distribuidora, período em que coordenou diversos setores: biblioteca, documentação técnica, gestão documental e gestão de efetivo. Na empresa também foi consultora de regulação. Em novembro de 2022, ingressou por meio de concurso público para os quadros de bibliotecários efetivos do Estado do Rio Grande do Sul. Atuou nas bibliotecas da Casa de Cultura Mário Quintana, até que em março de 2023 foi convidada para assumir o cargo de diretora da Biblioteca Pública do Estado e de coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado. Então, hoje nós recebemos a Ana Maria de Souza para podermos falar sobre o seguinte tema: trabalho articulado de bibliotecas em prol dos direitos humanos, oportunidades para o alcance dos ODS e fortalecimento de comunidades. Muito obrigada, Ana Maria, por aceitar o nosso convite. Nós sentimos muito presenteados pela sua presença e pela sua disponibilidade da sua agenda de estar aqui conosco na Defensoria, para que possamos refletir sobre a nossa missão institucional e possamos estar mais próximos dos nossos assistidos, das pessoas, da grande coletividade que acompanha o Brasil. Com a biblioteca, a gente vê que a biblioteca pode chegar em lugares que a Defensoria não está. Então, se a gente estiver mais próximo das bibliotecas, nós podemos ter um trabalho mais efetivo da Defensoria Pública, chegando mais próximo das pessoas, porque a informação é poder e também mecanismo de acesso e fruição dos direitos humanos. Muito obrigada. Muito obrigada, Dandara, pelo convite. Eu fiquei realmente muito honrada, né, de você lembrar de mim para fazer esse bate-papo, para celebrar esses 15 anos de funcionamento da Biblioteca Benedito Gomes Ferreira, né? E essa questão do aniversário é importante porque cada ano de uma biblioteca aberta nós temos que comemorar. Então, assim, como você falou, né, eu sou diretora aqui da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, desde março desse ano, e em abril desse ano a biblioteca completou 152 anos de funcionamento. Então, assim, a gente, de fato, tem que comemorar cada dia, porque é uma luta. Eu vou falar bastante aqui de como que a gente luta cada dia, né, para estar funcionando, para estar aberto, para prestar esse serviço, né, para a comunidade. Então, assim, parabéns a você e parabéns à Biblioteca Benedito Gomes Ferreira. E falando desse tema, né, quando você me passou você me enviou esse convite, eu fiquei pensando assim, né, como que eu ia abordar esse tema, como eu ia fazer o link. Então eu decidi pelo seguinte: eu vou falar do praticamente um estudo de casos de como a gente faz, de como acontece aqui na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, esse merge, né, essa
essa conexão. Eu não sei se eu estou aparecendo, tá aparecendo no meu rosto, porque aqui na minha tela só está aparecendo do meu queixo para baixo. Como é que está aí para você? Vou ver aqui no YouTube, aqui. Porque eu tive que entrar no celular, pessoal. Desculpem. Porque se for o caso, aí eu afasto um pouco, dou um jeito aqui só para... Aqui eu não estou te vendo aqui no YouTube. Será que você pode botar de lado, na horizontal? Pode ser. Isso, exatamente. Vou fazer isso. Vê se melhorou, Dandara. Não. Aqui só está aparecendo os slides. Que coisa. Aqui assim. Ué. Mas vamos falando. Bom, então Enquanto isso, até aí vai nos ajustando aqui. Isso. Então, eu pensei assim, bom, olhando os 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, como que a gente poderia falar dessa adaptação, né, desse atingimento, como que a gente faria isso? Então, por isso, eu optei por falar especificamente da Biblioteca Pública do Estado, acreditando que os ouvintes conheçam mais sobre os objetivos, mas, de toda forma, eu vou passar aqui rapidamente sobre esses objetivos, né? Então, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos foram propostos pelas Nações Unidas aos países e são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. Nesse momento aqui, Dandara, eu vou fazer uma parte, está aqui na apresentação, mas eu quero falar de umas imagens que eu assisti ontem. Há muito tempo não assisto o Fantástico, e ontem, né, porventura, a televisão estava ligada ali, eu não zapiei e fiquei ali e assisti uma cena, assim, cenas assim, de apertar o coração de uma maneira absurda, né? Que eram 4 nigerianos que viajaram no leme de um navio cargueiro para fugir da violência e da fome na Nigéria. Então, assim, aquilo me tocou de uma forma assim tão absurda, né? Então é isso, né, gente? É a gente entender o nosso papel enquanto pessoa nesse mundo, enquanto bibliotecário nesse mundo, o que a gente pode fazer para que a gente não tenha que ver cenas como aquelas mais e mais e mais. Então, assim, é claro que, tipo, vão ter outras bibliotecas que vão estar cumprindo com outros objetivos e tal, como eu falei, né? Eu vou aqui me ater a 4 objetivos, né? Porque foi o que eu consegui vislumbrar, o que a gente de fato faz e pode fazer enquanto biblioteca pública e principalmente enquanto biblioteca pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, esses 17 objetivos têm ali erradicação da pobreza, fim da fome, promoção da vida saudável, promoção de educação de qualidade, igualdade de gênero, oferta de água e saneamento, energias renováveis, né, que se invista em energias renováveis, né, essa questão do meio ambiente, né? Trabalho digno e crescimento econômico, inovação e infraestruturas, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, combate à alteração
alterações climáticas, a gente tem visto aí, né, no hemisfério norte, coisa absurda, assim, temperatura chegando a 50 graus, como assim? O que está acontecendo, né? O que a gente está fazendo enquanto ser humano? Enfim, a coisa está realmente esquisita e a gente precisa fazer alguma coisa, né? E nós, enquanto bibliotecários, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer promoção de disseminação de informação. Quanto mais melhor informadas as pessoas estiverem, melhor as pessoas conseguem lidar com essa questão toda, né? A questão de preservação dos mares, oceanos, recursos marinhos, ecossistemas terrestres e biodiversidade, paz e justiça, e parcerias para o desenvolvimento, enfim, como que você faz para cumprir com tudo isso, né? Então, como eu falei para vocês, eu me ative aqui, né, fazendo link direto com a Biblioteca Pública do Estado, né? Antes disso, eu vou falar um pouquinho de como as bibliotecas públicas, né? Falando aqui da nossa realidade aqui, né? As bibliotecas públicas desempenham um papel fundamental na sociedade, sendo muitas vezes o primeiro contato do cidadão com a leitura, com informação, né? Com essa informação como fonte segura, né? Sempre quando eu falo disso aqui, eu falo de tudo que o país passou nos últimos anos, né? Com essa disseminação de fake news. A gente combate fake news fazendo disseminação da informação segura, né? Enfim, e muitas vezes a biblioteca pública é a única biblioteca em um determinado município. Às vezes tem um município que não tem biblioteca escolar. Não vai ter uma universidade que tenha uma biblioteca aberta ao público, mas é bem provável que tenha, sim, uma biblioteca pública. Então, isso é muito, muito importante. As bibliotecas públicas servem como ferramenta de empoderamento, inclusão social e promoção da igualdade, justamente por tudo que eu falei aqui, né? Se você está promovendo o acesso à informação, você está naturalmente fazendo com que todos esses itens aqui que eu acabei de ler sejam cumpridos. Acesso à tecnologia. Em muitos lugares, as pessoas, infelizmente, não vão ter o computador, não vão ter o celular com acesso à internet, mas a biblioteca certamente vai ter. Então, a biblioteca serve, inclusive, para ser esse ponte, né, de acesso à tecnologia. E também, como eu falei aqui, agora há pouco, vocês viram que os assuntos se imbricam, né? As coisas vão se complementando. E o complemento também ao sistema educacional. Né? A gente falando aqui que as bibliotecas públicas, e muitas vezes é a única do município, as escolas não dispõem de biblioteca como deveriam. Então, a biblioteca pública cumpre esse papel de fechar ali, né? De ajudar nesse sistema educacional. Muito bem. E aí, falando aqui da gente, né, especificamente aqui da BPE, o que nós temos aqui? Nós temos um ativo que é um patrimônio, né, essa biblioteca aqui, o prédio da biblioteca é tombada pelo IPHAN, né, pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, e pelo IPHAI, Instituto de Patrimônio Artístico e Arquitetônico do Rio Grande do Sul. Então, veja, nós temos aqui, né, um atrativo que é natural, porque o prédio é muito lindo, né? Eu estou compartilhando com vocês aqui algumas imagens aqui dos espaços da biblioteca. Então, a gente entende que esse espaço tão lindo, tão nobre, tem que ser usado como essa ferramenta para fazer acesso à informação, para que as pessoas se sintam parte de. Eu ouvi aqui, viu, Dandara e a todos aqui que estão nos ouvindo, eu ouvi de muitas pessoas quando eu assumi aqui em março, coisas do tipo, eu não entrava na biblioteca porque eu achava que a biblioteca não era espaço para mim. Esse prédio é muito suntuoso, então eu achei que não era para mim, né? Então
tem recitais de música clássica, e aí? E para a população como um todo? Para essa população se sentir parte disso tudo? O que a gente faz? Não é verdade? O que a gente faz para isso? A gente tem que dizer para a população: tudo que está aqui é seu. Falando especificamente da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que tem esse prédio lindo, mas em qualquer outra biblioteca pública, a gente tem que fazer isso, tem que fazer esse encurtamento de caminho e dizer para as pessoas: esse espaço aqui é seu. E como que a gente diz para as pessoas que o espaço é delas? Então, é isso que a gente vai continuar falando aqui. Então, falando aqui, né, de nós, daqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, eu entendo que a gente cumpre com 4 desses objetivos, assim, de uma maneira bem direta, né, sem fazer nenhuma força nenhuma forçação para que seja adequado. A gente já faz isso, a gente já... e desde que eu cheguei aqui, diante dessas coisas que eu ouvi, eu intensifiquei esses movimentos para que a gente cumpra esse papel e encurte esse caminho com as pessoas. Então, que objetivos são esses? Educação de qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades e as parcerias e meios para a implementação, né, desses objetivos. Então, como eu falei para vocês, eu tive esse probleminha aí de conexão aqui, algumas fotos eu não consegui carregar, mas especificamente aqui em educação, eu percebi que eu não tinha, infelizmente, eu não tinha a autorização para colocar as fotos das crianças, mas enfim, de toda forma eu vou colocar aqui para vocês. Então, educação de qualidade. Como que a Biblioteca Pública do Estado tem feito, né, esse trabalho para encurtar, né, para fazer esse match aí com esse objetivo? Então, nós temos aqui alguns serviços, dentre os quais eu listei esses 3 aqui, que acredito que façam essa junção. Então, um projeto projeto de visita guiada. A visita guiada da Biblioteca Pública do Estado, eu digo que é uma aula de história da arte e de literatura. Então, nós temos, o ano passado, nós tivemos cerca de 900 crianças, né, atendidas nas visitas. Crianças, na sua maioria, né, dos visitantes de visita guiada são estudantes, mas atendemos também outros grupos também. Mas o que chama a atenção é que esse trabalho que eu falei para vocês, de abrir porta, de encurtar caminho, tem surtido efeito, tem trazido resultados. Então, ao longo de 2022, como um todo, nós atendemos cerca de 900 pessoas. E agora, isso nós começamos a fazer essa nova estatística agora, desde que eu cheguei, especificamente a partir de abril, e nos meses de maio e junho, nós tivemos uma média de 500 estudantes por mês em visita guiada. Então, a gente, assim, multiplicou esse acesso, essa busca por esse serviço, né? E quando você oferta esse serviço, você está fazendo o quê? Você está, sim, ajudando, dando suporte para o sistema educacional, porque você tira a criança ali daquele ambiente de sala de aula e leva para um ambiente diferente, em que além de receber todas essas aulas que eu estou falando aqui para você, quando eu falo de história da arte, porque o prédio foi todo pensado, tem vários estilos aqui de arte aqui, tanto na arquitetura quanto no mobiliário, nas pinturas, nas obras de arte. Então, tudo isso entra, né? E, inclusive, de muitos bustos, né? Quando tem alguns bustos, tem busto de Shakespeare, de Homero e de Dante, então tem toda, né? Entra também ali na questão da literatura, né? Além da história da arte.
Então, essa é uma coisa bem interessante, que é o quê? Nós fazendo um trabalho para dizer, venham cá na biblioteca, que tem coisa interessante aqui para vocês. Nós temos também o projeto Oficinas da Gibiteca. Essas oficinas, né, são oficinas de escrita de quadrinhos, né, de leitura acompanhada das histórias. E essas oficinas fazem o quê? Né? Aguçam a criatividade, trazem também a transversalidade com o design, né? Porque as crianças passam a desenhar e tudo mais. Então, é muito interessante quando você linka a leitura com outras formas, né, de arte, né? Então, isso é bem interessante. Então, esses eventos das oficinas da biblioteca acontecem bimestralmente e acontecem também nesses eventos ali, as gibizeiras. A gibizeira é um encontro que tem desse segmento de quadrinhos, né, dos gibis, que acontece 2 vezes por ano e né, em 2 dias, né, acontece geralmente sábado e domingo, aconteceu agora em maio, vai acontecer novamente em novembro. E tem também as oficinas dentro da programação da gibizeira, né? E nós temos também um projeto que estamos começando, vai iniciar no mês que vem, que é o projeto Literatura em Cena, que é o quê? É uma parceria com as escolas em que as crianças leem livros, os clássicos, né? Essa primeira edição vai ser com um conto do Machado de Assis. Esse é uma encenação da Cartomante. Ali na segunda foto, ali vocês vão ver que tem uma foto da exposição do Machado de Assis que tá no ar nesse momento aqui na biblioteca, né? Começou agora dia 14 de junho e vai até final de agosto. Então, as crianças fazem a leitura de um conto, de um livro, seja o que for, prepara o texto, ali interessante que tem adaptação de texto por isso, porque eles, além da leitura, vão fazer também, vão criar também, né, a adaptação do texto para fazer, então, a encenação. Então, com isso, você faz o quê? Você faz fixação de conteúdo e faz também transversalidade com artes cênicas, porque isso é muito importante, né? Eu gosto muito dessa questão da transversalidade, que é isso, porque é um desafio muito grande, né? Você fazer com que as crianças se interessem por leitura. É uma disputa, né? Quase que inglória ali, né? Com um celular, com videogame, seja com o que for. Então, quando você faz esse tipo de coisa, pensa um pouquinho fora da caixa, as crianças adoram. E aí, quer dizer, faz o quê? Faz com que tenham mais interesse por leitura e queiram mais e mais. Então, isso é muito importante e a gente está apostando muito nesse projeto, né? Então, assim, uma escola vem, né, vai trazer as crianças para apresentar e outras escolas serão convidadas para assistir, que é justamente para fazer isso. Além de incentivar aqueles alunos daquela escola, você também chama atenção para outras escolas, tipo, opa, isso é possível, eu também quero fazer. Então, esse é um projeto bem interessante. Agora aqui em objetivo 5, igualdade de gênero, né? Nós temos aqui um projeto, inclusive um projeto que foi premiado agora recentemente, que é o projeto Leia uma Autora. Esse projeto tem o objetivo de dar visibilidade à autoria feminina. Para quê? Para que as autoras sejam mais lidas. Porque o que acontece? A gente sabe, né, que ao longo de muito tempo os autores, né, a maioria dos livros eram de autores homens, né? Então, quando você faz esse projeto, o que você está fazendo? Você diz assim, olha, digamos assim, tem um livro, um exemplo aqui do Machado está na minha cabeça que a gente está com uma exposição dele. O Alienista, né, que tem aquela temática toda que nós sabemos.
Então, a gente diz assim, olha, tem uma autora que tem um livro com essa temática, que trata essa questão com humor, com isso e aquilo. Então, você tem uma opção com essa temática, ou com esse formato, uma autora que escreveu enfim, aí você apresenta a obra da autora, então você está fazendo o quê? Porque a autora, então, seja mais lida, né? Então, é bem interessante esse projeto. Esse projeto foi premiado nos Estados Unidos, agora foi em maio. Em maio teve essa premiação. E nós também temos toda uma programação voltada para as mulheres, não somente no mês de março. Nós temos essa programação para as mulheres ao longo de todo o ano. Né? Isso é interessante porque assim, a gente cuida para que sempre os temas, né? Qualquer projeto que a gente tenha, que a gente faça esse equilíbrio entre homens e mulheres, para justamente dar mais força aí para as mulheres. Então, assim, nós tivemos essa primeira foto, a primeira que não entrou ali debaixo do vermelho era a premiação do Leia uma Autora, mas lá no final da apresentação tem lá o Instagram da biblioteca e tem lá fotos e um card específico dessa premiação desse projeto Leia uma Autora, e vocês podem conferir. Nesse segundo aí, né, foi uma edição, foi a edição de maio do nosso projeto Clube de Leitura, né, que foi com a Lia Luft. E em março nós tivemos um projeto com a Marguerite Yourcenar. Em abril foi com a temática indígena. Em junho foi com a temática de autora negra. Enfim, a gente cuida para que essas temáticas estejam ali entremeadas ao longo de todo o ano, né? Não somente no dia, vamos falar de mulheres só no mês da mulher, vamos falar dos negros só em novembro. Não, a gente cuida para que esteja ali ao longo de todo o ano, que essa sim é a forma de que esses assuntos entrem mais ainda, né, na cabeça das pessoas, né? Não só um mês específico que é comemorado determinado tema. E essas outras duas fotos é de um projeto musical da biblioteca que está sendo repensado, mas essas duas edições aí foram do mês de março, sim, específico para as mulheres, né? Então, é um projeto que a gente está... Por que ele está sendo repensado? Para que ele tenha mais link com essa questão da literatura, com a questão que a gente quer, sim, transversalidade com música, a gente quer transversalidade com artes cênicas, a gente quer transversalidade com design, mas a gente precisa, claro, trazer aqui para a questão da literatura, da leitura, não é isso? E nós temos também o objetivo 10, que é redução das desigualdades. Então, o que a gente tem feito para atingir esse objetivo, né? A gente faz promoção da bibliodiversidade, né? Com atenção específica para a literatura de autores negros, autores indígenas. E é como que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso com aquisição. Nós trabalhamos agora, terminamos agora em junho, a política de desenvolvimento de coleções da biblioteca e previmos, né, toda essa questão da bibliodiversidade para que toda a população esteja refletida e se veja, que a população se veja e tenha interesse de falar de temas que são atuais e que as pessoas também se vejam nesse acervo, não é isso? Então, a questão da aquisição e a questão também de fazer a divulgação em boletins bibliográficos temáticos.
E eu falei para vocês agora há pouco, né, que no mês de abril nós fizemos um clube de leitura com a temática indígena. Então nós tivemos aqui na biblioteca um cacique de uma tribo aqui do Rio Grande do Sul, a tribo Caingangue, e ele veio, né, para discutir a obra dele, a Araucária e a Gralha Azul. É um conto, né, uma lenda bem interessante, que além de falar de valorizar o indígena escritor, a leitura, né, com essa temática, fala também da questão do meio ambiente, né, porque a Araucária e a Gralha Azul é, na verdade, um casal, né, um casal de jovens índios que né, se transformaram, né, uma história de amor, claro. E aí o grande é que a gralha cuida de pegar o pinhão e, né, a semente e de espalhar pela floresta e, né, para nascer nova araucária, mais uma araucária. Então a gente está falando de preservação que bem romântica, né? Nós tivemos também, como eu falei para vocês, nós temos eventos da Gibiteca ao longo de todo o ano, além de ter aquela gibizeira, que são eventos maiores ali de 2 dias, nós debatemos os temas, né, os temas que são ou propostos pela secretaria, ou diretamente aqui do que a gente ouve e vê, do que as pessoas querem. Então, nós tivemos aqui no mês... Agora tem umas 2 semanas, foi no mês de junho, né? No mês do orgulho LGBTQIA+. Então, nós tivemos aqui drag queen, enfim, pessoas, né, LGBTQIA+, que escrevem quadrinhos, que escrevem texto, ou desenham, ou fazem tudo, e para discutir esse tema aqui na biblioteca. Foi uma festa maravilhosa. Essa drag queen aqui, que está aqui de azul, depois ela fez um stories e colocou no Instagram dela, tipo assim: biblioteca pública também é lugar de drag queen. E aí eu respondi para ela: é sim, tem que ser. Todo mundo tem que se ver representado, todo mundo tem que sentir parte, todo mundo. Eu não quero nunca mais ouvir: esse lugar não é para mim, esse lugar sim é para você, esse lugar sim é para todo mundo. Então, bem interessante. E outro ponto, né, que eu tenho feito assim, com bastante intensidade desde que eu entrei, é fazer essa questão da abertura das portas, né? Então, eu tenho recebido aqui saraus, lançamento de livros específico de grupo, de coletivos de escritores negros, saraus temáticos de grupos, né, de movimentos que estão ali preocupados com essa questão da literatura temática dos negros, é isso? Então, nós tivemos aqui, nessa terceira foto ali, o Sopapo Poético, que fez um sarau aqui no final de junho. Foi uma festa lindíssima. A primeira parte do evento as pessoas, né, recitando poesias e entremeados com números musicais. Comidas típicas da África. Na parte de baixo da biblioteca, as crianças ficaram ali sendo atendidas com uma educadora para fazer leituras e fazerem desenhos. Depois fizeram uma apresentação para os adultos na parte de cima. Bem interessante, sim. Em junho também fizemos uma outra abertura da biblioteca também para receber um evento também de outro coletivo. Também foi bem interessante, mais no começo de junho. E essa última foto aqui foi agora sábado passado.
essa escritora, foi o primeiro livro que ela escreveu e ela não tinha lugar para fazer o lançamento do livro. Não tinha lugar para fazer o lançamento do livro e eu abri as portas da biblioteca para fazer, para que ela fizesse o lançamento aqui. Ela ficou extremamente agradecida e eu emocionada, claro. E ela disse assim para mim: nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse ter um lançamento de livros num lugar desse. Então é isso, né, gente? Porque somente alguém que tem condições de bancar uma livraria, um lugar que vai fazer um lançamento de livro decente? Todo mundo pode. E a biblioteca tem que cumprir esse papel de abrir as portas. E tem agora também, que é novidade, que é o convite às periferias, né? Então, a gente vai fazer um festival de slam dentro de uma programação, de um projeto novo nosso, que é BPE Mais Cultura, que vai se iniciar agora em agosto. A gente está em fase de aprovação, porque a gente vai precisar de outras aprovações, não interna do Estado, mas como a gente vai fazer alguma coisa na rua, precisa de aprovação da Prefeitura. Mas, enfim, isso é o quê? É chegar um pouquinho mais lá adiante, pegar esses jovens que estão produzindo, que são criativos, e que estão ali, né? Se eles estão ali produzindo, é porque eles estão interessados nessa temática. Então, a gente tem que se abrir para eles. Você não precisa fazer isso só lá no teu gueto. Vem cá fazer isso aqui também. Vem mostrar para o restante da população da cidade, do estado, o que está sendo feito nas periferias, né? Então é isso. E aqui eu estou falando de parcerias e meios de implementação, né? Para a gente fazer tudo isso, a gente precisa estar, né? Como eu falei ali, a gente precisa estar atento aí a essas outras formas ali para ajudar mesmo, né? Para a gente conseguir fazer, as entregas, a gente precisa de help. Então, nós temos aqui na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul uma associação de amigos que viabiliza muitos projetos. Por quê? Porque a gente está no Estado e o Estado é muito burocrático. Isso é ponto, isso faz parte do jogo. Aí é burocrático por quê? Porque tem que ser. Eu não estou aqui falando mal da burocracia, não, que a burocracia, às vezes, é muito importante para você garantir governança e tudo mais, então, bem tranquilo. Mas só que a gente também tem o outro lado, que a gente precisa de celeridade. Então, veja, quando eu falei para vocês ali do lançamento do livro da Lela Alves, porque os espaços da biblioteca têm um custo. Nós fizemos locação de espaço. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, a gente convida, como aconteceu com o lançamento do livro da Lela. Então, esses recursos, né, a gente faz, né, o caixa da biblioteca, que viabiliza, então, outros projetos. Então, coisas com valores mais baixos, nós conseguimos fazer com esses recursos da Associação de Amigos. A gente tem a Associação de Amigos também, cada sócio, né? Isso não é a carteirinha ali de empréstimo. Paga R$300 por ano se for empresa e R$100 por ano se for pessoa física. E o que eles fazem também para a gente? Eles cocriam, a gente faz cocriação, né? No ano passado, por exemplo, a Biblioteca Pública do Estado teve uma exposição que foi uma exposição, assim, absurdamente maravilhosa. Eu cheguei a pegar o finalzinho dela, né? Que ela foi até dia 18 de março, então me pegou aqui na virada de fevereiro para março, até que foi a exposição Caminhos de Proust, e foi uma criação, né, uma iniciativa da Associação de Amigos. Então, é muito importante, caso vocês tenham, sejam bibliotecas públicas, é importante investir em associação de amigos, que facilita muito o dia a dia. Porque você consegue o quê? Redução de burocracia, e você também consegue fonte de financiamento, né? Como no caso aqui
da alocação dos espaços, ou eles mesmos, né, os sócios fazendo aportes, enfim, isso é bem interessante. E também parcerias com instituições do Estado para fazer aquelas transversalidades que eu falei para vocês, com a área de música. Quando eu falo para vocês que eu estou revendo o projeto musical da biblioteca, eu estou trabalhando com o Instituto Estadual de Música. Quando eu estou falando de leitura em cena, estou falando com o Instituto Estadual de Artes Cênicas. Então, é isso, é importante você verificar aí quem podem ser esses parceiros para ajudar a viabilizar projetos, né? Somar esforços. Né? E as universidades também, né? A gente tem já trabalhado aí parcerias com as universidades, tanto para sistema automatizado da biblioteca, não só a Biblioteca Pública do Estado, como as outras bibliotecas municipais, né? Porque eu sou coordenadora também do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, e a gente quer oferecer esse sistema, essa parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos também parceria com a universidade para um programa de história e educacional aqui na biblioteca. A gente está em fase de assinatura de convênio. E também com as escolas, né? Esse projeto que eu falei para vocês ali, o Leitura em Cena, é isso, né? É trazer as escolas para cá, e quando você traz escolas, você traz o quê? Trazendo inovação, trazendo a criatividade, né? E tudo isso. E uma outra forma, né, de viabilizar tudo isso é a busca de patrocínio, seja patrocínio direto, seja patrocínio via lei de incentivo à cultura. Então, é essa forma que a gente encontra para fazer essa coisa acontecer. E aí, pessoal, concluindo, né, quero dizer para vocês que é isso. Com criatividade e vontade de realização, os profissionais bibliotecários conseguem se adaptar e inovar para que as bibliotecas continuem sendo o agente de transformação da humanidade. Então, é isso. Muito obrigada. Aqui estão os contatos, né, do Instagram da Biblioteca Pública do Estado e o meu pessoal também, que se vocês quiserem me contatar, fiquem à vontade. Obrigada. Muito obrigada, Ana Maria, por dividir a sua experiência da Biblioteca Pública do Estado, essa instituição secular, né, que já completou mais de 100 anos na história do Rio Grande do Sul e que tem muito a ensinar para nós, né, que somos bibliotecas institucionais. A biblioteca aqui da DPU ainda tem grande desafio, né, de ser uma biblioteca considerada especializada. Essa especialização gera um afastamento das pessoas, né? Isso é verdade, Que aí, muito do que eu falei aqui, dessa coisa da população, de sentir, de fazer parte e tal, acaba tendo um afastamento. Mas vocês estão abertos. Isso, a gente está aberto à reflexão, que é esse caminho que a gente está traçando aqui. E por isso é tão importante te ouvir hoje, nesse momento, para a gente poder refletir sobre o que podemos ser. Porque as pessoas que são atendidas pela Biblioteca do Estado e também pelos programas são as mesmas pessoas que nós queremos atingir pelas ações institucionais da DPU. Então, se essas pessoas têm demandas informacionais, têm demanda de representatividade, têm demandas de leitura, têm demandas de acesso à informação, por que elas seriam atendidas somente da biblioteca pública e nós nos eximiríamos dessa responsabilidade de estarmos juntos dela para falar, não, essa responsabilidade é só da biblioteca pública. E nós falamos, não, isso não é papel nosso. E ficarmos numa inércia em relação a tantas demandas. Então, acho que por isso que é tão importante te ouvir. Você que consegue atrair mais de 500 pessoas por mês para a biblioteca, para as ações. Então, como é que a gente consegue atrair mais pessoas? Não somente para usar o nosso espaço físico, mas como é que a gente consegue atingir mais pessoas? Como é que a gente consegue falar com mais pessoas? Quais são as linguagens que as pessoas querem falar? Com quais linguagens elas querem ser ouvidas?
que eu acho que isso é um grande desafio para uma biblioteca institucional e para a DPU como um todo, né? Isso, verdade, verdade. Essas 500 pessoas são especificamente do projeto de visita guiada, em que a gente atende cerca de 90% desse público é de estudantes, tá? E tem outros números que são de empréstimo, de visita livre, né? Que a gente chama de visita livre, porque a guiada é praticamente uma aula, né? Mas é um número bem expressivo e eu fico bastante feliz que as pessoas tenham procurado mais, sabe, Dandara? Sim, é um número muito expressivo, assim, você pensar em 500 pessoas e toda a realidade que nós estamos inseridos, né? A gente está num pós-pandemia, a gente está voltando às nossas atividades presenciais, voltando a estar presente nos lugares, voltando reavaliar também o nosso propósito de estar nos ambientes, né? Porque as pessoas têm valorizado mais, por exemplo, eu vou para tal lugar por conta de uma experiência, então a biblioteca proporciona uma experiência, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Quando eu falo desse projeto BPE Mais Cultura, esse de sábado, é justamente isso. Eu percebi, viu, Danara, quando eu cheguei aqui em março, eu fiz questão de vir trabalhar todos os sábados para ver como é que era o movimento, e eu percebi que era muito diferente o movimento de sábado. E eu fui percebendo que as pessoas estavam procurando essa experiência, algo a mais do que só chegar e visitar um prédio que é muito bonito, que tem uma arquitetura linda. Eu falei assim, opa, se é isso, então, que eu falei, quando eu falei do ativo, e se eu tenho esse ativo, eu vou usar esse ativo ao meu favor. Então, vamos fazer uma programação, vamos trazer leitura, contação de história para os pais, trazendo seus filhinhos e ficarem aqui, trazer festival de slam, né, para trazer a periferia, é isso, né, essa questão da experiência, a gente tem que estar atento para captar essas oportunidades, né? Sim, aqui na DPU, no setor de atendimento, né, a DPU, ela atende pessoas que não podem pagar por advogados, né, e também coletivos. Então, a DPU, ela tem essa expectativa das pessoas virem até a instituição, mas a DPU também vai até as comunidades, né? A DPU atende comunidades quilombolas, a DPU atende comunidades indígenas, a DPU vai até pessoas em situação de rua. Então, a DPU também tem esse papel ativo da instituição. Mas a biblioteca, até o momento, esse momento é que a gente está refletindo, nesses 15 anos, que é o momento que a gente fala assim, para e pensa, a DPU está indo para um caminho. Então, nós, como biblioteca, devemos ir para qual caminho? Para qual caminho devemos seguir? E eu acho que essas reflexões que estamos fazendo aqui estão no sentido muito da direção de construir parcerias, de estar mais próximo das comunidades, de pensar nas linguagens que podemos utilizar. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante foi sobre a política de desenvolvimento de coleções, que você não quer deixar que ninguém deixe de ser representado na política de desenvolvimento de coleções. É isso aí, exatamente isso. Porque é isso, né? Se você tem um acervo que afasta as pessoas não se veem ali, tu não está cumprindo o teu papel. Você tem que trazer para junto, né? E é uma forma interessantíssima de trazer para junto é o quê? Fazer com que as pessoas se sintam representadas. Sim, a representação ela é muito importante, né? E também porque essa voz, porque algumas das pessoas que vão estar aqui atuando na defensoria podem não ser parte dessas comunidades e podem não conhecer a realidade das comunidades que são atendidas pela DPU. E se nossos livros tiverem essa representação das pessoas que a DPU quer atender, a gente vai poder fazer com que essas vozes sejam ouvidas dentro da instituição. Por exemplo, uma autoria indígena, explicar para um defensor, explicar para uma pessoa que está fazendo, às vezes, uma licitação, um contrato, qual a importância de uma terra indígena, qual a importância da aquisição daquele equipamento, qual a importância daquela ação específica, ou de se manter no território, ou de se defender, por exemplo, a saúde dentro do território indígena, dentro do território quilombola, que são esses direitos que a DPU está defendendo, né? Então, é muito importante isso, né? Que a gente possa refletir nossa política de desenvolvimento de coleções. E aqui na DPU e nas áreas jurídicas, a gente vê também um protagonismo masculino, né? Então, é muito difícil também ver essa representação de mulheres na área do direito, né? Na área do direito, você vê uma publicação maior de homens, né? Então, sim. O projeto que você falou da autoria de mulheres dialoga muito com uma necessidade que é
gritante também na área do direito, né? A gente poder fazer com que essas mulheres sejam visíveis, que a produção de mulheres na área do direito possa ser visível para as pessoas. Acho que a Ana Maria caiu, enquanto ela retorna, vou ler aqui alguns comentários aqui do WhatsApp não, do YouTube. José Williams relembrou aqui todos para preencher o formulário, e eu relembro também de preencher o formulário para receber o certificado de participação. Todas as pessoas que preencheram o registro de presença vão receber o certificado de participação no webinário. José Williams também comenta que essa fala da Ana Maria é muito importante, porque ressalta a importância das bibliotecas públicas, que, como ela destacou, às vezes são as únicas bibliotecas que existem na cidade ou no município. E ele também comenta, muito bom esses exemplos mostrando efetivamente a biblioteca sendo uma comunidade de ação cultural para a comunidade, que fujam desse modelo tradicional que temos de biblioteca. Vou só ver o que aconteceu aqui, que nesses ambientes digitais acontecem essas coisas de cair. Ana Maria caiu, mas a gente já está fazendo aqui para ela voltar aqui. Enquanto isso, peço que vocês vão colocando suas perguntas e indagações aí no chat do YouTube. Convido a todos também a assistirem o webinário anterior, que foi com o Sheik Rodrigo, no qual ele tratou das bibliotecas como oásis do conhecimento no combate ao extremismo e à desinformação. E no próximo webinar é com a Franciele Garcês, que ela vai apresentar sobre injustiça epistêmica. A Franciele acabou de também publicar com a Natália Duque um dossiê sobre injustiça epistêmica, então vai ser o tema que vai fechar o nosso ciclo de webinários e também esse ciclo de comemorações do aniversário da Biblioteca Benedito Gomes Ferreira. E você que está aqui no ambiente interno da DPU, você que trabalha no DPU, também pode acessar nossas bases de dados na intranet, conhecer mais da nossa biblioteca e aproveitar de todo o acervo de conhecimento que temos disponível na nossa instituição. Então, um pouquinho enquanto a Ana Maria retorna.
vai tentar novamente aqui, tendo que a Ana Maria possa retornar aqui, nossa conversa. Enquanto isso, é, só um minutinho, tá, gente? Acontece essas questões no ambiente virtual. Ela está em outro estado, ela está no Rio Grande do Sul. Então, essas coisas acontecem. São as dinâmicas do ambiente virtual, mas o objetivo dessas conversas aqui dos webinários é fazer com que a gente possa refletir e pensar qual é o papel da nossa biblioteca diante das demandas que são atendidas pela Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União é uma instituição de defesa e guarda dos direitos humanos, em defesa da democracia. A Defensoria Pública da União, ela atua em todos os estados da federação. Todas as pessoas podem acessar os direitos defendidos pela Defensoria, podem ter a defesa dos seus direitos e também a defesa no âmbito jurídico. E a gente quer, como biblioteca, fazer com que a nossa biblioteca possa estar mais próximo da missão da instituição. Então, o objetivo desses webinários é refletir sobre como a nossa biblioteca pode estar mais próximo das pessoas, próximo das demandas também das pessoas que estão nos seus municípios, próximo das instituições, fazer parcerias de qualidade. Aqui, como biblioteca, nós podemos fazer parceria com outras bibliotecas e com outras instituições, disseminando a informação em direitos humanos para que as pessoas possam ter mais acesso aos seus direitos. Ana está conectando, só esperar um pouquinho ela retornar. Muito interessante a convite para as pessoas LGBTQIA+, estarem no ambiente da biblioteca e se verem representadas e perceberem que as drag queens também têm papel na biblioteca. Esse tipo de iniciativa também já aconteceu em bibliotecas também em outros países, como a Biblioteca de Nova York, que já fez esse trabalho também, com leituras de histórias feitas por drag queens, porque elas também trazem esse ambiente lúdico para as crianças. Então, uma leitura com muito fantasia, né? Trazendo também a pessoa também está preparada ali para fazer essa leitura, essa contação de histórias. Então, o ambiente da biblioteca é para todas as pessoas e não podemos deixar ninguém para trás, que é também um marco também do compromisso com o Brasil, que o Brasil assumiu com os ODS, né, que a Ana Maria aqui nos lembrou ao longo da apresentação dela. Então, esse objetivo de deixar ninguém para trás. Gente, infelizmente, a gente teve esse problema de conexão, a gente não vai poder ouvir as palavras finais da Ana Maria, mas depois a gente retorna com a possibilidade de ela também fazer, agradeço a presença dela. Infelizmente teve esse problema de conexão que a gente não conseguiu contornar, mas agradeço demais a presença da Maria de Souza, toda essa equipe da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul,
e tem feito um excelente trabalho para a democratização da informação no Estado. A biblioteca pública tem um papel muito abrangente e muito engajado na comunidade, que é o que queremos ser também aqui na Biblioteca Benedito Gomes Ferreira. Queremos nos engajar na nossa comunidade, ser parte dela e estarmos prontos para o que a nossa comunidade de usuários precisa e quer fazer. Então, agradeço a presença da Ana Maria, agradeço o empenho dela de estar conosco hoje e agradeço a sua fala, que nos faz recordar desse papel mais abrangente de ter todas as pessoas na biblioteca. Agradeço a participação de todos, peço que preencham a lista de presença para que possam receber o certificado de participação e agradeço a equipe de TI que nos deu a infraestrutura e também aos nossos intérpretes também que fizeram a interpretação em Libras aqui, das nossas falas aqui. Muito obrigada a todos e nos vemos no próximo webinário, que vai ser com Franciele Garcês, que vai discutir o tema da injustiça epistêmica. Acompanhe nas nossas redes sociais da DPU e também no nosso canal aqui do YouTube. Muito obrigada a todos. Boa tarde.